Começamos agora um novo formato do programa Presença Espírita na Bíblia. Estamos com José Reis Chaves e vamos começando a falar sobre algumas dúvidas que as pessoas ainda têm em relação à Bíblia e ao Espiritismo. Chaves, quais seriam os pontos principais, mais polêmicos na Bíblia hoje em dia, ainda nesse momento presente? A Bíblia, ela tem os chamados exegetas, que cada religião tem seus exegetas. E agora, o que mais divide os intérpretes da Bíblia são as interpretações literais, que são assim muito radicais, e há os que interpretam a Bíblia de modo figurado. As duas correntes estão certas, porém, há os exageros. E aqueles, então, que se prendem muito à literalice da Bíblia, aquela interpretação literal, então, eles criam polêmicas. E também aqueles que, muitas vezes, abusam das interpretações alegóricas, então, também, aí eles provocam polêmicas. Agora, o que mais provoca polêmicas entre as religiões cristãs e nós espíritas são as questões dogmáticas. Os nossos irmãos católicos, evangélicos e protestantes, eles seguem mais os dogmas. E nós, espíritas, seguimos mais a Bíblia, e no caso aí, o Evangelho, que é o que nos interessa. Porque, como Kardec, ele acentuou muitas vezes que a doutrina espírita, ela segue a moral dos Evangelhos. Aquela moral do Novo Testamento, não tanto a moral do Velho, que muitas vezes entra em choque com a própria moral do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, ele é chamado Testamento da Lei, e da lei principalmente mosaica, porque o Moisés, ele criou, vamos dizer, uma espécie de constituição do povo hebreu, que ele dirigia. E são 613 leis. E essas leis, elas não eram seguidas nem pelos judeus daquela época, assim, à risca. Por exemplo, em Deuteronômio 21, capítulo 21 e versículo 21, fácil até para a gente guardar, 21 é o capítulo, e o versículo também 21. Lá, Moisés manda apedrejar até a morte os filhos que são rebeldes. É o chamado choque de geração que existe hoje, já existia naquela época. E Moisés, aí com esse rigor dele em muitas questões das leis mosaicas, ele então mandava que os pais entregassem seus filhos rebeldes para serem apedrejados até a morte. Quer dizer, o decálogo, que representa as leis divinas e que também nós chamamos de leis naturais, ele é frontalmente contra essa lei mosaica que manda matar. Então, os nossos irmãos, principalmente evangélicos de hoje, eles muitas vezes se prendem a essas leis mosaicas que nem os judeus da própria época de Moisés seguiam. E hoje, então, nem se fala. Os judeus espalhados pelo mundo, eles não seguem as leis mosaicas, como, infelizmente, muitos irmãos nossos evangélicos querem seguir. Mas às vezes, Celina, mais presos ao Velho Testamento, que não tem nada a ver conosco, porque nós seguimos o cristianismo, o Novo Testamento, os evangelhos principalmente,
nós espíritas seguimos mais essa parte do Novo Testamento. E muitas vezes esses irmãos nossos estão seguindo mais o Velho Testamento, como se eles fossem judeus, e quando os próprios judeus não seguem mais essas leis. Assim, é isso que eu ia perguntar. Hoje em dia já não está ultrapassada a lei mosaica? Ela na maioria, sim. Os próprios judeus, como eu disse, eles não seguem essas leis mais. São 613 leis. Eu vou citar aqui como exemplo umas 2 ou 3. Não consumir carne suína, né? A circuncisão, lavar as mãos antes das refeições. É uma questão higiênica, boa até, não é? Mas não tem nada a ver com a lei divina. Agora, aquilo que está de acordo com o decálogo que Moisés recomendou, aí sim, são leis naturais. E essas leis naturais do decálogo, elas são geralmente seguidas por todas as religiões do mundo. E um detalhe, em todas as épocas, elas são leis eternas, indestrutíveis e universais. Talvez deva ser encarada de um outro ponto de vista mais leve, né? Não tão ao pé da letra como se fala, Sim, né? Por exemplo, a questão de imagens, né? Moisés proíbe construção de imagens e foi muito rigoroso. Mas ele próprio colocou num determinado lugar lá, aliás, essa imagem era transportada porque o povo hebreu caminhou 40 anos no deserto, acompanhando Moisés. Então, Moisés mandou construir uma serpente de bronze, e essa serpente estava lá sempre, exposta, e havia uma crença de que se o indivíduo tivesse uma doença, ele olhando para aquela imagem da serpente de bronze, ele ficava curado. Também na Arca da Aliança foram colocados 2 anjos, um numa extremidade e outro na outra, que são imagens de seres que, como Moisés diz, não se construam imagens de seres existentes nos céus, na terra, debaixo d'água, debaixo das árvores. Então, ele proibiu rigorosamente a construção de qualquer imagem, porque toda imagem que era construída, e principalmente construíam muito o chamado bezerro de ouro, eles construíam para adorar. Havia muito daquele chamado totemismo, não é? Que significa a adoração a animais, a plantas. E, no caso, aí, o bezerro de ouro era o que era mais adorado pelo povo judeu naquela época. E Moisés era rigoroso com isso. Inclusive, quando ele desceu lá do Sinai com as tábuas da lei, ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. E ele mandou matar os 3.000. Uma lei, ou melhor, uma determinação contra a lei divina que proíbe matar. Ele mandou eliminar cerca de 3.000 pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro. Então, são questões assim polêmicas, né, difíceis de serem aceitas, no sentido da moral do Evangelho, né, da moral do Decálogo, que, como eu disse, é universal, é seguido por todas as religiões e em todas as épocas. Tá certo, Chaves. Nós vamos continuar já já e vamos parar para um rápido intervalo, mas voltamos, não saia daí.